Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal pra vocês, gente. É isso aí, notícias fresquinhas direto de Brasília. Antes da gente ir pra notícia, peço pra você verificar a sua inscrição. É isso aí, gente. A gente sabe que o YouTube costuma tirar as inscrições, então verifique aí se você está inscrito no canal, tá? Também não esquece de deixar o like no vídeo e compartilhar o vídeo, comentando também da onde você tá vendo o vídeo, gente. Qual é a sua cidade, qual é o seu estado? Comenta aí pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? Eu vou estar curtindo todos os comentários e falar aí a sua cidade ou o seu estado pra gente medir a nossa audiência, tá? Bom, vamos pra notícia, gente, que é o que interessa. Olha só, esse daqui é o cara que já deveria estar inelegível, tá? Pois é, ele foi dar entrevista e simplesmente falou que Lula está com medo. Pois é, que o Lula não tem reeleição garantida e que antes eles queriam o Flávio Bolsonaro ao invés do Tarcísio de Freitas, por exemplo. Mas agora estão com medo do Flávio Bolsonaro, gente. Olha só o que esse cara aqui falou. O André Janones, pelo amor de Deus, vê só o desespero. O presidente Lula não tem uma reeleição garantida. Na minha visão, ele tem uma reeleição provável. Mas entre o provável e o garantido, existe um distanciamento gigantesco. Se fosse para eu apostar as minhas fichas hoje, eu apostaria que o presidente Lula vence a reeleição. Mas longe de ser a disputa fácil que alguns acham que será. Eu vi muitas pessoas comemorando quando anunciou o nome do Flávio como candidato. Eu não esbocei nenhum tipo de comemoração. É um candidato dificílimo. É o que eu menos gostaria de enfrentar, né? Porque o Eduardo carrega consigo uma rejeição, o outro filho mais novo, o Carlos, também carrega uma rejeição, o Bolsonaro então nem se fala. E o Flávio tem uma situação interessante que é o fato de ninguém o rejeitá-lo diretamente. A rejeição do Flávio ela é herdada do pai. Dificilmente alguém tem aquele sentimento visceral de raiva, de ódio do Flávio. Mas a aprovação também é pelo pai. A aprovação também é do pai. Ele tem esses dois lados. Exato. Ele herda a aprovação do pai e ele herda a rejeição do pai. Agora, quando você se mostra em uma campanha eleitoral, é mais fácil descolar da rejeição. Olha, o desequilibrado é o meu pai. Eu sou o candidato que me vacinei. E a parte positiva? A parte positiva vem naturalmente. Essa ele vai continuar carregando só pelo sobrenome. Estou dizendo isso, eu estou fazendo então uma análise pessimista, né? E aí que as pessoas confundem. Isso aqui não é um pessimismo de dizer, então nós vamos perder a eleição, vamos cruzar os braços. Não, isso aqui é uma análise de quem diz, olha, a eleição não está decidida, é uma eleição difícil, a gente precisa ir para o enfrentamento e principalmente a gente precisa entender que eleição é emoção, não é racionalidade. Nós vamos comparar os dados, nós vamos mostrar as entregas, as pesquisas estão aí e elas provam que hoje, infelizmente, eu acho isso péssimo, mas o eleitor não valoriza tanto a entrega. Existe uma boa parcela do eleitorado que diz o seguinte, quem fez mais pelo país? Lula. E você vota em quem? No Flávio. Ou se fosse o Jair, no Jair. É aquela coisa do sentimento, do intimismo. E por que isso? Porque aí a minha visão é que a direita, a extrema-direita, ela sabe se comunicar anos-luz à nossa frente. 1000 vezes melhor. E aí eu ouço pessoas dizendo o seguinte, comunicação não é tudo. Eu sempre digo assim, infelizmente, eu falo isso com um lamento profundo, nos dias atuais é quase tudo. Hoje parece que é mais importante você falar que fez do que fez de verdade, né? E de você construir a narrativa em cima. E nisso, por exemplo, o Bolsonaro é mestre. É isso, gente, o desespero bateu na porta, gente. Pelo menos ele foi sincero, né? Falar aí do desastre que é o PT, do desastre que eles mesmos são. Pois é, agora me diz aí, quem tá fechado com Flávio Bolsonaro, comenta aí embaixo, é isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, sem o Alexandre de Moraes lá no TSE mexendo nas urnas, com certeza a gente vai ter muito mais chance, sem aquela perseguição de um lado só que vocês viram na eleição anterior, até porque o Alexandre de Moraes não vai estar no TSE. Acredito eu que a gente vai levar fácil essa eleição, gente. Comenta aí se você também acha, tá? Bom, enquanto isso, o homem só cresce. Olha só, gente, essa pesquisa é fresquinha e já mostra o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. É isso aí.
ultrapassando o Lula de vez. Olha só essa pesquisa que saiu hoje, tá? Saiu hoje, segunda-feira. Olha só essa bomba. Pesquisa Real Time, olha só. A semana já começa, inclusive, com uma nova pesquisa da Real Time Big Data para aquecer ainda mais a corrida eleitoral. A gente vai colocar aqui na tela para vocês acompanharem a pesquisa que fizeram em relação ao primeiro turno, em que perguntaram para os eleitores em quem eles votariam para presidente da República. E aqui aparece, em primeiro lugar, Flávio Bolsonaro com 39%, Lula em 35%, Eduardo Leite, que a gente ouviu agora, 5%, Romeu Zema, 5%, Aldo Rebelo, 2%, Renan Santos, 2%. Não sabe, não respondeu. 7%, nenhum, branco nulo, 5%, mas a gente está acompanhando, inclusive, aí Flávio Bolsonaro cada vez mais se consolidando nessa arrancada, né, de disputa eleitoral. Essa pesquisa em relação ao primeiro turno com Flávio Bolsonaro na frente, acende um sinal de alerta lá no presidente Lula? Acende, né? Não à toa, dentro do PT, também as pesquisas qualitativas mostram aí que a corrupção tem atingido o governo. Então, esse crescimento do Flávio Bolsonaro vem justamente num momento do estouro de vários escândalos aí de corrupção, tanto do Master quanto do INSS, né? No caso do INSS também, uma investigação em cima do filho do presidente. Então, é claro que tudo isso ajuda o Flávio Bolsonaro e ele capitaliza muito bem este momento. A corrupção entrou para valer no debate eleitoral, estava tão esquecida, mas agora... É isso, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a pesquisa não é de segundo turno não, tá? No primeiro turno, com aqueles candidatos todos. Pois é, mesmo assim o Flávio Bolsonaro conseguiu passar o Lula, coisa que não acontecia até essa pesquisa aí, gente. Flávio Bolsonaro passa o Lula no primeiro turno. É só isso, tá? Só isso. Comenta aí também se você está esperançoso da gente ver mudanças aí, né? Agora é daquele jeito, gente. Vai ser mudança, mas o Flávio vai ter mais trabalho do que qualquer outro presidente para colocar essa gastança do Lula em dia, tá? Sempre é assim, gente. Sempre é assim. A esquerda vai lá e destrói tudo e vem a direita e reconstrói tudo de novo. Sempre é do mesmo jeito. Agora olha só, gente, preste atenção nesse vídeo do Caio Capola, que ele simplesmente destaca as redes sociais como fonte de informação para a geração Z, e essa mesma geração Z tá mudando radicalmente para o Flávio Bolsonaro. Vê só isso. A direita não perdeu a eleição de 2022 porque colocou as contas públicas em ordem, nem porque faltou dinheiro para o social. Na verdade, a gestão Bolsonaro-Guedes aumentou o alcance do Bolsa Família em mais de 50% e triplicou o benefício médio pago às famílias, de R$ 191 para R$ 600 reais. Segundo o Banco Mundial, foi no governo passado que a extrema pobreza atingiu seu menor nível histórico. Já no governo Lula, o número de lares atendidos pelo Bolsa Família diminuiu e a correção do benefício foi inferior à inflação. Ou seja, responsabilidade fiscal, mesmo no curto prazo, aumenta a capacidade de investimento de um governo. Bolsonaro e Guedes entregaram um país com a dívida pública e os impostos em queda, mas fizeram, ao mesmo tempo, o maior programa de transferência de renda da história. O que derrotou Bolsonaro foi o desequilíbrio na justiça eleitoral, a perseguição aos seus aliados, a conjuntura econômica da pandemia, o consórcio da imprensa e, convenhamos, falhas na comunicação. Mesmo assim, com todo o apoio da mídia, da Faria Lima, do funcionalismo e do judiciário, Lula ganhou por 50,9% dos votos válidos, a menor margem da história. E pode escrever, 2022 foi a última eleição do PT. Isso porque os petistas não estão mais diante de um desafio eleitoral, mas de uma barreira geracional. A geração Z detesta o Lula. Segundo pesquisa Atlas Intel de abril, 75% desses jovens eleitores, entre 16 e 20 e poucos anos, desaprovam o petista. E é por isso que nesse ano, quem está mobilizando a juventude para ir votar não é mais o TSE progressista nem os influenciadores da classe artística.
É isso, né, gente? Se Deus quiser que esse partido das trevas aí caia e nunca mais se levante. É isso aí, o povo tá acordando, né, gente? De geração a geração, as próprias pesquisas mostram aí que só quem vota no Lula é aquela geração que não sabe ler. Pois é, aquela geração antiga, aquela geração analfabeta. Essa daí sim vota no Lula. Bom, mas vamos continuar aqui, porque já tem aliado do Lula, ou melhor, ex-aliado do Lula, desistindo do próprio Lula. É isso aí, olha só. Ex-aliado de Lula explode tudo, gente. Não vou apoiar mais, não vou apoiar mais. Lula só governa para quem o visitava na cadeia, não governa mais para o povo, não. O próprio aliado, ou melhor, ex-aliado de Lula falou, gente. Eu tô falando aqui do Paulinho da Força, olha só isso. Eu acho que esses movimentos, tudo tem a ver com a política. Né? Ninguém aqui tá. Nós somos da política e estamos fazendo política. Na medida que o presidente Lula não conversa com o Congresso, não se conversa, não ouve, né? Quando tem o presidente do Senado dizendo esse rapaz não passa, vamos trocar, se não é o Pacheco, vamos pôr outro, vamos trazer alguém que possa realmente ser aceito pela casa. Né? Você já tem uma oposição razoavelmente forte no Senado. Aí o que o Davi fez? Lavou as mãos, pelo menos é o que eu conversei com ele. Eu não vou ficar aqui me desgastando para pedir voto para uma pessoa que ninguém quer votar nele. Então, tem muito de política no meio, tem muito da subida do Flávio nas pesquisas, mas tem muito também de insistência do Lula e de falta de diálogo e de falta principalmente de ouvir. Eu tenho dito até, João, que acho que o Lula, é a impressão que eu tenho, é bom lembrar que eu apoiei o Lula, não vou apoiar mais, mas apoiei, né? O Lula está governando só para quem visitava ele na cadeia. Não é nem para o PT, para aqueles que visitavam ele na cadeia. Ou seja, eu imaginei, quando apoiei o Lula, que ele ia fazer um governo para o Brasil, né? Trabalhar para poder ajudar todo o Brasil, e não só aqueles que visitaram ele na cadeia. Pois é, aquela coisa, todo mundo tá pulando do barquinho do Lula, gente. Todo mundo tá vendo aí que o Lula realmente não vai se eleger de novo, que o Lula ficou no passado, que o Lula só veio por vingança, esquecendo da população brasileira. Bom, agora também vou trazer este vídeo pra vocês aqui, gente, falando de oportunista. Pois é, a gente sabe aí que a Soraya Tronic é uma oportunista nata, né? Pois é, ela que se elegeu nas costas do Bolsonaro em 2018, vocês lembram disso? Pois é, ela dizia que era bolsonarista somente para se eleger. E agora ela tentou fazer a mesma coisa, sabe com quem? Com o Bessias, gente. Pois é, já puxando o saco do Bessias, dizendo que quando ele estivesse lá no STF, lembrasse dela, tá? Tinha que lembrar dela, já puxando o saco dele. Bom, isso daí deve ser especialidade dessa mulher, né, gente? Preste atenção nesse vídeo aqui do meu amigo Sidney, olha só. E mais uma vez, Bolsonaro tinha razão. Eu desejo-lhe sucesso e no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada, que foi brilhante e que tenho certeza que sairá coroada de êxito no dia de hoje. Vai a minha confiança plena. Pois é, como você acabou de ver aí, a Soraya Tronic, a senadora do Bolsonaro em 2018, ela simplesmente se aproveitou naquela época, né? Ela foi oportunista para ganhar, né, o Senado lá no seu estado. E agora, na sabatina do Jorge Messias, ela simplesmente falou que não era para esquecer dos seus amiguinhos, não é? Ou seja, ela já estava com algum tipo de interesse, não é? Caso o Messias passasse no STF. Mas por que eu disse que o Bolsonaro tinha razão? Porque o Bolsonaro falou isso aqui, ó, na eleição de 2022, na cara da Soraya Tronic. Dá uma olhada nesse vídeo aí, ó. Bem, não é esse o tema. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Tá? Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Pois é, o Bolsonaro já tinha alertado sobre ela, né? Mas, graças a Deus, o Messias não passou. E olha só a cara da Soraya Tronic, depois que
não foi aprovado, foi rejeitado o Messias no STF. Simplesmente os interesses dela naquele momento tinham acabado. E outra coisa, na próxima eleição ela não ganha nem para síndica do prédio. Por isso que ela tá com esse desespero todo aí. Então é isso. Mais uma vez, o Bolsonaro tinha razão. É isso, gente. Se existe uma pessoa mais oportunista no Brasil, se chama Soraya Tronic, gente. Não tem outra pessoa não, tá? Bom, enquanto isso, na Globo News, a Malu Gaspar já tá falando aí que o barco do Lula tá afundando, gente. Tá afundando o barco do Lula, tá todo mundo pulando dele. Olha só o último comentário aqui da Malu Gaspar sobre o barco do Lula, gente. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Olha só. Considerando que o Flávio Bolsonaro tá com chances reais, segundo as pesquisas, de ganhar a eleição, tá todo mundo querendo acomodar. Uma das coisas que a gente não falou ainda, que eu acho importante colocar, é que todo esse movimento do Alcolumbre para favorecer as pautas bolsonaristas tem a ver com isso sim. Ele está querendo se vingar do governo, ele tem suas razões pessoais, mas ele é muito safo, ele sabe exatamente onde ele está botando o pé, em qual canoa ele está botando o pé. Ele já fez a conta eleitoral e está olhando para 2027, ele quer se reeleger presidente do Senado, precisa entregar alguma coisa para poder levar o que ele está querendo. O nome desse capítulo da política é com o Supremo com tudo, né? Exatamente. Pois é, barco do Lula afundando, gente. Ninguém quer chegar mais próximo dele, tá? O Lula tá leproso, pois é. Bom, mas agora vamos a mais notícias, mais bombas com ele, o nosso Didizera, tá? Lembrando, pra você checar aí se você está inscrito no canal, não esquece de deixar o like, gente, muito importante. E também você pode virar membro do canal, tá? Ah, e antes que eu esqueça de dar essa dica pra você, gente, olha só, a queridinha voltou. Pois é, ela que tinha acabado a camisa do Brasil masculina retrô voltou no estoque, a camisa azul, como vocês estão vendo aí, uma linda camisa. Deixa eu tentar dar um zoom aqui pra vocês. Olha só que linda camisa, gente. Apenas R$ 96, gente. É isso aí. E tá com 51% de desconto, como vocês estão vendo aqui. Olha só. Temos ela PMGGG, você escolhe. Temos também a amarela, gente, sendo da Copa de 98, tá? Essa daqui, a azul, é da Copa de 94. Essa daqui foi a que acabou e agora voltou ao estoque. Então aproveita porque acaba muito rápido, tá? Uma linda camisa, né? Como vocês podem estar vendo aí. O link tá aparecendo bem aí na sua tela. E como eu disse antes, aproveita porque acaba muito rápido. Depois você não vem perguntar aqui, William, mas cadê a camisa? Gente, acabou, pois é. Aproveita que tem aí de todos os tamanhos, tá? Link na tela. Bom, agora vamos voltar aqui de novo. E sem mais delongas, a gente vai com ele, o nosso Didizera, tá? Fala, Didi. Rapaz, o senhor Messias resolveu agora bater de frente com Alexandre de Moraes. E tá muito desencontrado, porque tem notícias que dizem uma coisa, tem notícias que dizem outra, então realmente fica difícil acreditar na velha mídia, né? Cada hora é uma novidade. Enfim, a gente vai falar bastante sobre o senhor Messias, vamos falar sobre o PT, vamos falar sobre Alcolumbre, vamos falar sobre Cátia Abreu. Hoje, meu filho, promete, e eu prometo a você que você vai gostar da live, tá certo? Então, resolvidos os problemas técnicos, vamos dar o nosso boa tarde aqui, né, para a galera aqui do nosso chat. O boa tarde aí para a dona Carmen Castro e também para os amigos aqui, né, que estão aqui conosco. O Luciano Mendes, quem está mais aqui? A Dânia Teixeira, a nossa moderadora, o Ronaldo, a Sayonara Sanches, a Ariane, Darcy Galani, a Madalena Carvalho, a Raimunda, o Alessio, deixa eu ver aqui, a Maria Lúcia, o Miguel, a Fátima Rogato, a Adricia Lima, o Cláudio Marques, a Débora Frederich, deixa eu ver quem está mais aqui, a Maria José, a Sônia Davi, a Maria Alice, a Eli Renault, a minha querida Aninha Gomes está na área também, o Valdemir,
a Sandra Rodrigues, a Regina Pereira, o Rubens. Bom, galera, não dá para... A minha querida Carmen Reis também está na área. Não dá para falar o nome de todos. Então, sintam-se todos boa tardezados. Meu amigo, o nobre Augusto está aí. A Claudira está viva e está aí no chat. A Claudira está aí no chat. Enfim, galera, obrigado pela presença de todos. Não dá para falar o nome de todo mundo, é humanamente impossível. Mas sintam-se todos boa tardezados, tá certo? Então, meu querido, se abolete aí na sua poltrona, no seu sofá, no seu troninho, aonde você estiver, aperte os cintos e vamos decolar a nave-mãe para o infinito e além da notícia. Se quiser colaborar com o nosso canalete, mande um superchat, um super sticker, um valeu demais. Tudo isso colabora para a gente conseguir manter aqui esse jornalismo independente. Vou botar aqui o nosso Pix na tela, lembrando a vocês que terça-feira, depois de amanhã, já é o sorteio, no dia 5. Então você está esperando o quê para participar de um sorteio? 10 conto. Pode ser pelo Pix, que está aqui, como pode ser pelo Live Tip, que está a colar. Eu vou colocar aqui também o... Vou botar aqui o link do Live Tip aí no chat para vocês. Só clicar no link aí do Live Tip. É só clicar. Quem quiser participar do sorteio, participar. Vou fixar aí a mensagem para vai ficar aí fixada no chat a live inteirinha. Beleza? Bom, e pedir a você que vire membro do canal. Pô, se você ainda não é membro, vire membro aqui do canal, cara. Você tá esperando o quê, meu irmão? Uma Coca-Cola por mês e você vai ter conteúdo exclusivo para membro, live só de membro, vídeos só para membro. Vocês estão esperando o quê? R$8. E aquele que quiser ajudar a gente doando aí uma assinatura, 2, 3, agradeço bastante, porque de manhã, no domingo, é bem corrido. A gente não consegue quase nunca bater a meta de assinatura de manhã. No domingo, porque eu tenho que ir para a missa, não dá tempo da gente ficar na nossa resenha. Aí eu me lenho. Então, ajude agora. Se você puder doar uma assinatura, 2, 3, 5. Quem doa 5 ou mais, participa do nosso sorteio. E aí, no final da live, eu vou ler tudo, vou botar aquelas musiquinhas, aqueles efeitos especiais, aquilo que vocês já gostam. Beleza? Bom, meus amores, então vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar aqui, porque senão não vai dar tempo, não. Seguinte. O senhor Messias, esse rapaz que foi preterido, né? Não é que ele nem foi preterido, ele não foi nem escolhido, né? Para a Suprema Corte. Eu acho que ele está com a cabeça meio danificada. Sinceramente, eu acho que ele está meio avariado das ideias. Por quê? Porque a imprensa, a cada hora, diz uma coisa do Messias. A Bela Megali, não, foi a Malu Gaspar. A Malu Gaspar trouxe uma informação dizendo que um bocado de gente falou com o Messias depois da derrota para consolar ele. Ele falou com alguns, não falou com outros. Mas um que tentou falar com ele de tudo que era jeito era o Careca. O Careca disse que ligou para ele não atendeu, mandou mensagem, ele não respondeu. E, evidentemente, isso não é normal, porque o Messias sempre foi um empregadinho do Careca. Sempre foi capacho do Careca, né? E aí, o que é que aconteceu? Segundo a Malu Gaspar, ele estava puto da vida e não queria atender ninguém, certo? Bom, essa era a informação que a gente tinha, essa foi a informação divulgada. Eu não tenho contato na Suprema Corte, não tenho contato do ministro, não sei. A gente tem que se basear no que sai na imprensa. Beleza, guarde essa informação. Moraes ligou, ele não atendeu, mandou mensagem, não atendeu. Disse que não queria ver nem pintado de ouro, que estava chateado, inclusive ele ia pedir demissão da AGU, porque é um trabalho que você obrigatoriamente tem que falar com o senador, tem que falar com o ministro da Suprema Corte. É o trabalho. E ele estava chateado, porque ele não queria ver a cara de Alcolumbre, ele não queria ver os senadores que ele achava que traiu ele, também não queria ver os ministros que sacanearam com ele, aquela história toda. Mas as coisas mudam rápido
na democracia brasileira. E vem o Metrópolis hoje, o senhor Igor Gadelha, e traz a seguinte informação. Mudou da água para o vinho. Messias conversa com 8 ministros do STF e quer tete-a-tete com Moraes. Espera aí, pô. Mudou, foi? Que homem volúvel, né? Que homem bipolar. O cara que muda de ideia da noite pro dia. Não é? Que loucura é essa? Não queria ver nem pintado de ouro, agora quer um tete-a-tete? Vamos ver, né? Após o Senado rejeitar a sua indicação ao STF, na quarta-feira, o AGU Messias já conversou com ao menos 8 dos atuais 10 ministros da Corte. As conversas se deram por mensagem de texto ou ligação telefônica e ocorreram por iniciativa dos ministros que procuraram Messias para prestar solidariedade após a derrota. Segundo apurou a coluna, o titular da AGU recebeu apoio dos ministros Gilmar, Zanin, Mendonça, Nunes Marques, Fux, Fachin, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Tá faltando 2 aí, hein? Tá faltando 2. Apontado como um dos algozes de Messias, o ministro Moraes também procurou o advogado-geral da União por mensagem de texto e por ligação telefônica, mas não teve resposta. A aliados, Messias disse não guardar mágoas de Moraes, mas ressaltou que a conversa com o ministro para acertar os ponteiros entre eles precisará ser pessoalmente só os dois. Tá brabo, tá brabo. Bom, quem foram então os... Só faltava 2, né? Faltavam 2 ministros que não falaram com ele, que não falou com ele. Quem são? Moraes e Dino. Moraes e Dino. Dino não ligou, não telefonou, não mandou mensagem, não quis nem saber de Messias. O outro foi Moraes, que procurou, mas como o coraçãozinho do Messias ainda está abalado, como o coraçãozinho de Messias ainda está machucadinho, ele não quis falar com Moraes. Bom, diz ele que não tem mágoa, não está com raiva, não está com nada. Não, não está não. Ele não está com mágoa, não. Ele só perdeu o melhor emprego do Brasil por causa de Moraes, mas ele não tem mágoa de Moraes, não. Sabe o que é que ele não tem? Coragem. O que ele não tem é coragem de dizer na cara, publicamente, melhor dizendo, que ele está chateado, que ele está magoado. O que é normal do ser humano. Nunca ninguém foi rejeitado. 132 anos. Ele já tinha encomendado a toga, pô. Eu vi a toga dele vendendo no Mercado Livre, viu, galera? 4 de 500 contos você leva a toga de Messias. Brincadeiras à parte, ele já se achava ministro da Suprema Corte. Ia ter a caneta mais poderosa na mão, ia fazer o que quisesse. Não ia ser investigado pelo COAF, não ia ser investigado pela Polícia Federal, não ia ser investigado pela Receita, não ia ser investigado pelo Senado. É o emprego que pediu a Deus. Porque se o cara for um bandido... Se for um bandido, ninguém lhe investiga, porra. Não dá nada, você pode roubar à vontade que não vai dar nada. Então ele já estava com a mão na taça. Aí Moraes foi lá e tirou a taça da mão dele. Aí ele não vai ficar zangado, não? Ele não vai ficar chateado, magoado, ressentido? Eu acho que qualquer um de nós ficaríamos. E ele tá. Só que ele não vai passar recibo. Ele não vai dizer isso publicamente na imprensa, né? Para sair manchete garrafal lá. Messias diz que está chateado com Moraes. Não. Ele não vai passar esse recibo. Agora, o curioso é que ele mudou disso aqui. Ele mudou disso aqui. O ministro do STF com quem Messias tem recusado a falar após derrota do Senado. Como eu disse, a Malu Gaspar que tinha trazido. Ó. Messias não quer falar de jeito nenhum Alexandre de Moraes. O chefe da AGU considera inadmissível a articulação de Moraes contra a sua aprovação no Senado. Aí eu lhe pergunto, deixou de ser inadmissível? Foi, Messias? Deixou de ser inadmissível. Era inadmissível. Você não atendeu o telefone, não respondeu mensagem, era inadmissível. Agora você quer um tete-a-tete para quê?
Como se você fosse esse macho todo para chegar lá na frente de Moraes e descarregar toda a sua mágoa e o seu ressentimento. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, né? Eu até chego a duvidar dessa informação do Igor Gadelha. Sinceramente, chego a duvidar. Ele quer um tete-a-tete com Moraes para quê? Para que ele quer o tete-a-tete? Acabou, irmão, já era, passou. Aceita que dói menos aí, ô Messias. Véi, Messias, eu não sigo o Messias, não. Mas todo dia aparece uma fofoca do Messias na minha timeline no X, pô. Todo dia. Todo dia ele chorando as pitangas, é ele falando de Jesus, falando de traição. Meu irmão, acorde. Acabou o sonho do STF para você. Acabou. Já foi, já era. Não volta mais. Não volta mais. Muda o disco, né? Vai para Paris, que é uma merda. Ou, não é uma merda. Paris é legal. Está uma merda por causa da imigração em massa. Venha para Polônia, pô. Vem aqui para Varsóvia, ô Messias. Vem aqui para Varsóvia. Você vai ver uma cidade limpa, gente bonita, tudo organizado, tudo funcionando, transporte público de primeiro mundo, tudo no horário. Parece até Suíça. Então, meu irmãozinho, passa a página, brother. Para de ficar se queixando na internet. Chega, né? Tá parecendo um corno que tomou um corno e não sabe o que faz, tá desesperado, vou se matar, vou me pular da ponte. Pera aí, rapaz. A vida continua, meu querido coraçãozinho magoado. A vida continua. Bom, para não dizer que eu tô mentindo, vou lhe mostrar uma postagem do Messias de ontem. Vou só ver um negócio aqui. De ontem. Certo? Olha isso aqui. Messias. Aparece na minha timeline, eu vou fazer o quê? Olha isso. Quando a coragem fala mais alto que o aplauso, e aí é aí que começa a verdadeira história. Firme nos princípios, guiado pelo propósito. O que fazemos hoje ecoa amanhã. Não parece uma indireta para alguém? Não parece uma mensagem cifrada para alguma autoridade? Aí ele diz aqui, ó. É preciso coragem para defender princípios quando eles não são populares. Mas é exatamente aí que nasce a história que vale a pena viver. Siga firme, inspire, transforme. Com todo respeito, não está parecendo uma dor de corno isso aí, não? Fale a verdade. Isso aí não está parecendo uma dor de corno, não? E um recadinho? Para de mandar recado, meu filho. Porra, realize. Acorde, Messias. Acorde. Você não vai ser ministro da Suprema Corte. Alexandre de Moraes, Flávio e Alcolumbre não quiseram, você não foi, pronto e acabou. Sabe o que é que você pode fazer? Virar ministro da Justiça. E eu acho que ele não vai ser. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que ele vai continuar na AGU. Tá com dor de corno, vai lamber as feridas, vai passar aí um mês de férias, vai voltar para a AGU com o rabinho entre as pernas. E outra, se for para o Ministério da Justiça, existe a possibilidade, eu não acredito muito, mas existe, ele vai ser o chefe da Polícia Federal. Aí o nego tá dizendo, porra, aí ele vai descascar, aí ele vai botar para torar. Ele vai botar para torar em quem? Ele vai mandar a Polícia Federal no gabinete de Alexandre de Moraes? Ele é esse macho todo? Ele vai mandar a Polícia Federal bater na porta de Alcolumbre? Ele é esse macho todo? Com Flávio, não tem o que fazer, né? Um homem honesto, não deve nada a ninguém. Nos outros dois, você até pode pensar. Tem um contrato de 129 milhões, tem outros contratos que a gente não sabe, mas existem. O Alcolumbre é um corrupto que todo mundo sabe. Aí você até entenderia. Ele não vai fazer porque ele é frouxo. Mas você até entenderia. Agora, com Flávio, faça isso com Flávio, que você elege Flávio no primeiro turno, viu, Messias? Você elege Flávio no primeiro turno. Então, é disso que se trata. Tá um coraçãozinho magoado, tá que nem barata tonta, pediu demissão a Lula, todos os grandes velhos jornais da nossa mídia falam isso. Ele disse para Lula que não quer mais ser AGU, Lula falou que não aceita de jeito nenhum, que quer ele na AGU, etc e tal. Ele é garoto de recado, ele é um empregadinho e vai fazer o que Lula está mandando e acabou. Pronto.
Daqui a um mês, passador de corno dele, ele volta para a AGU. Na AGU ele não tem poder nenhum. Vai fazer o que na AGU contra essa galera? Ele pode fazer contra mim, ele pode fazer contra você. Agora vai fazer o que contra Moraes? Vai fazer o que contra a Columbre? Não vai fazer nada. É cão que ladra. É cão que ladra. Entendeu? Então, meu filho, como eu disse, vá para a Europa. Os Estados Unidos, eu não sei se ele tem visto. Sinceramente, não sei se ele tem visto ou não. Mas vá para a Europa, vai espairecer, né? Dinheiro você deve ter muito. Não tem petista pobre, se é que vocês me entendem. Vá para a Europa, meu filho. Vem aqui para a Europa. Passe um mês aqui e volte para o Brasil com o rabo entre as pernas e acabou. E ponto final. Bom, só para fechar esse assunto do senhor Messias, olha o que ele falava em 13 de dezembro de 2024. Não é agora 25, não. Em dezembro de 2024, olha o que Messias falava. Parabenizo o ministro Alexandre de Moraes pelo seu aniversário. Alexandre tem em mim um admirador e parceiro nesse desafio hercúleo de manter o Brasil no eixo da democracia. Parabéns e vida longa, ministro. Desejo-lhe muitas bênçãos no novo ciclo. Ê, Messias, hein? Se você soubesse o que ia acontecer 2 aninhos depois, hein? Oh, meu Deus. Aí aqui, agosto de 2024. O ministro Alexandre de Moraes sempre se destacou por seu compromisso com a justiça e a democracia. Do mesmo modo, tem atuado com absoluta integridade no exercício de suas atribuições na Suprema Corte. Suas decisões contaram com a fundamentação e a regularidade próprias de uma conduta honesta, ética e colaborativa que merece nossa admiração e apoio. Eu queria perguntar, você ainda pensa assim, Messias, do ministro? Você ainda pensa assim? Hein, Messias? Esse ainda é o seu pensamento com o ministro? Que ele diz, o senhor tem em mim um admirador e parceiro nesse desafio hercúleo de manter a democracia. Acho que a parceria acabou, viu? Eu tenho a impressão que essa parceria aí foi por água abaixo. Nada como um dia depois do outro, hein, Messias? Nada como um dia depois do outro. Então, o que eu posso te dizer, meu filho, é o seguinte. Vá chorar na cama, que é lugar quente. Pare de ficar enchendo o saco dos outros no Twitter. Pare de ficar dando indiretinha para os outros, que a gente sabe para quem é que estão, para quem são endereçadas as suas indiretas. Pare com isso. Toma vergonha nessa cara. Levanta a poeira. Levanta a poeira. Sacode a poeira e dá a volta por cima. É o que eu posso te dizer. Porque ficar chorando na internet o dia todo dia, aí não dá, né, irmão? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta mais. Viu, Messias? Conselho que eu te dou. Bom, se vai se encontrar com Alexandre de Moraes, eu não sei. É o que diz o Igor Gadelha. A Malu Gaspar diz que não quer ver nem pintado de ouro. Quem é que tem razão, galera? É uma que diz que não quer ver nem pintado de ouro, ou outro que diz que quer no tete-a-tete. E no tete-a-tete ele vai fazer o quê? Ele vai chegar lá e soltar os cachorros para cima de Moraes? Ele é esse macho todo? Depois de todos esses prints bonitinhos que eu trouxe para vocês aqui, mostrando o quanto ele admirava o ministro? Me batam a garapa, né, velho? Isso aí, para mim, sabe o que parece? Aquele pincher. Você já deve ter visto vários vídeos assim, né? Aí tem uma grade, tem um pincher do outro, tem um pitbull raivoso. Aí o pincher lá. Na hora que abre a grade, meu amigo, o pincher congela. Congela. Ele não pode fazer mais nada ali. Fora da proteção da grade, ele não pode fazer mais nada. Então é o que parece, pô. É o que parece. Então, meu filho, volta lá para a AGU e ponto final. Bom, vamos continuar aqui na nossa toada aqui. Não deixe de dar um joinha, não deixe de se inscrever aqui no nosso canalete, por favor. Ajude seu amigo Didi. Eu vou repetir aqui, eu vou falar algumas vezes isso, porque já é terça-feira. Terça-feira é o nosso sorteio. Se você quer realmente participar de um sorteio de 10 conto, uma Coca-Cola, você pode ganhar uma grana, você pode ganhar uns prêmios bem legais. Só os terços custam mais de 1.500 conto. Mano.
Então, meu filho, dê essa moral pra gente, me ajude a pagar. É terça-feira que eu tenho que pagar minhas contas também, pô. Terça-feira eu tenho que pagar meu aluguel. Mas vamos lá. Vamos falar do PT. Vamos falar do PT. Mas vamos falar criticamente do PT, evidentemente. Mas nem sou eu que vou falar isso. O legal de tudo isso é que nem sou eu. É o Hélio Gaspari, um esquerdista, petista. Ele não é nem petista, ele é lulista. É igual a mim e a você. Nós não somos de direita, nós somos bolsonaristas. É outro nível, outro patamar, não é assim que falam? Bolsonarista é outro patamar. Direita pode ser qualquer um, porra. Zema se diz de direita, Caiado se diz de direita. Eu sou bolsonarista. Hélio Gaspari é petista. Ok? Existe uma diferença. Então, olha só. Matéria do Globo. Pelo título, você já vai ver que não vem coisa boa, né? Os saltos altos quebram. Vem pedrada. A indicação de Jorge Messias para o STF foi o ponto alto da onipotência petista durante o Lula 3.0. Sua rejeição marcou o momento em que o salto alto do comissariado quebrou-se. No dia seguinte, com a derrubada do veto da dosimetria, quebrou-se o salto do Supremo Tribunal. Quebrar o salto é uma coisa, andar sem ele é quase impossível. A melhor solução é descalçar o outro pé. Se Lula tivesse indicado Rodrigo Pacheco, nada disso teria acontecido. Ele teria sido aprovado, Lula e Davi Alcolumbre estariam felizes e ninguém estaria triste. Tudo bem, mas se Matisse tivesse embarcado para o Brasil em 1940, os museus teriam as mulatas do Matisse. Aí ele já está fazendo um exercício de futurologia passada. Eu só faço uma correção aqui. Se Lula tivesse indicado Pacheco, nada disso teria acontecido, concordo perfeitamente. Lula e Davi Alcolumbre estariam felizes e ninguém estaria triste. Estaria sim. Flávio estaria triste. O povo brasileiro estaria triste. Quem é de bem estaria triste. Com mais um empregadinho, um office boy do PT lá dentro do STF. Então não é que ninguém estaria triste. Uma galera estaria triste, né? Mas o establishment estaria feliz. Messias foi produto do consenso do Palácio, coisa perigosa, porque quase sempre esse apreço nada tem a ver com a vida lá fora. Em outubro do ano passado, logo depois da aposentadoria de Barroso, Messias já estava em campanha. Seria o jogo jogado se Lula não tivesse adicionado desaforos desnecessários. Preterido por Pacheco, Lula mostrou sua preferência por Messias, mesmo sabendo da contrariedade de Alcolumbre e de seu séquito. Ele sabia, desde dezembro, que o advogado-geral da União poderia ser rejeitado. Então, como hoje, restava-lhe o consolo de chorar baixinho. Desde dezembro, o governo vive assombrado por maus indicadores nas pesquisas, prenúncio de dificuldades com o Congresso. Só com o Congresso? Com o povo, não. Numa trapaça da sorte, Messias foi rejeitado numa quarta-feira e no dia seguinte, o Congresso derrubou o veto de Lula ao refresco dado aos condenados pela trama golpista. Deu-se a confirmação de um momento de pessimismo do general Golbery Couto e Silva, bruxo do ocaso da ditadura. E aqui só uma pausa. O Hélio Gaspari tem uns livros muito interessantes sobre a ditadura. A ditadura envergonhada, a ditadura não sei o quê. São 3 ou 4 livros. Minha mãe tem todos. Eu li quase todos também. E ele faz um apanhado do que foi o regime militar, do início ao fim, em 4 ou 5 tomos. E, claro, pela perspectiva de um esquerdista, certo? Aí ele diz aqui, ó, toda vitória carrega no seu bojo uma derrota, e toda derrota traz consigo outra derrota. Golbery, né, falou isso. A derrota de Messias foi uma derrota do governo,
e a queda do veto ao refresco dos golpistas foi uma derrota da onipotência do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, alguns dos quais calçam saltos do tipo estileto, é aquele fininho, né? Mais alto que os dos comissários, distribuíram penas pesadas para desordeiros do 8 de janeiro. Outra pausa aqui. Você já reparou agora que todo mundo está falando isso? Que as penas foram altas demais? Em 2022, ninguém falava isso, não. O Hélio Gaspari não falava isso em 2022, não. Chamava a gente de terrorista. Né? Nunca chamou de baderneiro. Nunca disse que as penas eram altas demais. Agora que o pêndulo está voltando, que o chicote vai mudar de mão, aí ele agora tá nessa. Bom, aí ele comenta, né? Basta relembrar o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues pela segunda turma do STF. Ela escreveu com batom, perdeu mané na estátua da justiça. Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino condenaram-na a 14 anos. Zanin lhe deu 11 anos. A voz da sensatez veio de Fux, que ficou com a pena de 1 ano e 6 meses. Olha a diferença, né, gente? Débora cobrou cumprindo a sentença em casa. Essa barafunda de rigor e leniência reflete o caos jurídico alimentado pelo tribunal. Quando se trata de uma senhora, mãe de 2 filhos, a questão soa simples. A complexidade da coisa muda quando o STF anula multas milionárias e confissões de empreiteiros, moendo alguns resultados da Lava Jato. Condenando-se a cabeleireira a 14 anos, embaralham-se as condenações e, na charanga da dosimetria, acabaram tomando carona o ex-presidente Bolsonaro e os generais da trama golpista. O rigor da onipotência pavimentou o terreno para a leniência. Isso é na cabeça de doente mental dele, né? Vale lembrar que em janeiro de 1970, quando a ditadura vivia seu período sangrento, um tribunal militar condenou a 8 anos de prisão 8 dos sequestradores do embaixador americano Charles Elbrick. E aqui vale a pena a gente comentar sobre isso. Vale muito a pena. Pelo seguinte, em plena ditadura militar, no auge da repressão essa contra quem queria derrubar o governo com arma, é sempre bom fazer essa ressalva, José Disseu, Gabeira, Franklin Martins e uma galera pegou 8 anos pelo sequestro de um embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbrick. 8 anos. Débora pegou 14. Tem gente que pegou 17. Sacou a diferença da mão pesada nessa dosimetria? Ouvido do senador Davi Alcolumbre no início da tarde, é quarta-feira. Segure seus 30 votos, que eu tenho 15. Messias foi rejeitado por 42 senadores. A rejeição de Messias prenuncia uma tempestade para 2027, quando entra na cena um Senado renovado em 2/3. Com ministros do STF dobrando suas apostas contra críticas documentadas, a água vai para o impedimento de pelo menos um de seus ministros, talvez 2. 2 cadeiras no STF são um sonho de consumo de qualquer presidente em início de mandato. Pelo andar da carroça, se Lula quiser paz, indicará uma mulher para a cadeira vazia do STF. A escolha blindaria a candidata. Não blindaria e eu vou explicar por quê. Acima de qualquer preconceito de gênero, o Supremo teve 3 mulheres, Ellen Grace, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Tirando a Ellen Grace, as outras duas porcaria. Carmen Lúcia e Rosa Weber, 2 lixos. Não é porque é mulher que é boa, elas são ruins. A Ellen Grace foi mais ou menos. Ganha um fim de semana no Resort Taiaiá quem lembrar de uma só encrenca ou farofa que qualquer uma delas tenha se metido. Porra, quer uma aí? Quer uma, o Hélio Gaspari? A Carmen Lúcia dizer que a censura era só até segunda-feira e até hoje perdura. E uma que eu me lembrei aqui agora. Então essa conversa de que é mulher e não erra é balela. Erraram em muito Carmen Lúcia e Rosa Weber. Bom, então vamos lá. Por que eu acho que o que é que está sendo vendido pela mídia agora? O que está sendo vendido é o seguinte.
Se alguém indicar, se Lula indicar uma mulher preta, a cadeira é dela. Basta que a mulher seja mulher e preta, a cadeira é dela. Se for mulher, preta, indígena, anã e trans, aí, meu amigo, ela vira presidente no primeiro dia que assumir a cadeira lá. Não vai rolar. Não vai rolar. Você acha que Davi Alcolumbre está preocupado se a mulher vai ser preta, branca, se vai ser mulher, se vai ser homem? Davi Alcolumbre e o senador, eles estão preocupados nos interesses dele. Se for mulher e preta e for do interesse dele, é aprovado. Se não for, não vai ser. Pouco importa se é mulher e se é preta, não vai ser. Eu estou ouvindo essa cantilena aí na velha mídia há alguns dias já. Ah, não, porque aí o Congresso vai ter vergonha de dizer não. Esse Congresso tem vergonha de alguma coisa, pelo amor de Deus, meu pai? Esse Congresso tem vergonha de fazer alguma coisa ou boa ou ruim, pelo amor de Deus? Quando quer fazer, faz. Não tem negócio de é mulher e é preta aí, vai constranger. Os caras não estão nem aí. Não vai constranger ninguém. Será que não perceberam isso ainda não? Não vão constranger ninguém. Alcolumbre constrangido. Tá, essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Então isso é uma falácia que não para em pé. Não para em pé. Não vai acontecer. Pode ser que seja uma mulher preta, pode. Agora, uma mulher preta que atenda os interesses de Alcolumbre, que atenda os interesses do Senado. Se não for assim, não vai. Não vai, não é porque é mulher, não é porque é preta. E outra, que critério é esse, pelo amor de Deus, man? Mulher e preta. Isso é critério?